nossos filhos, um escape para as nossas tristezas. Tudo bom, gente? Como é que vocês estão? Bom, hoje meu filho me veio com uma sabatina, sabe? Ele me fez várias perguntas e, inclusive, muitas delas eu não tinha resposta. Eu deixei uma fotinha para vocês, né? Ele me perguntou assim: Mamãe, quando o papai vai voltar? Aí eu fiquei com a cara assim, olhando para ele. Não respondi nada. Aí ele: Por que você não fala que você quer que ele volte? E por que ele não volta, já que ele deixou a OM? Aí nessa hora eu morri de rir porque ele chamou ela de matriosca. Eu não sei de onde foi que ele tirou isso, né? Aí depois ele disse assim: Quando o papai voltar vai ser muito bom, porque nós vamos fazer uma festa, nós vamos lá no Beach Park, e aí nós vamos descer os três do escorregador. E aí ele foi falando, aí eu perguntei assim: Você está com saudades do papai? Aí ele disse assim: Eu estou com saudades desde o dia que ele saiu. E assim, gente, engasgo, né, da garganta à parte, eu percebo que meu filho ele se sente muito seguro, sabe, em compartilhar essas coisas, perguntas ou os pensamentos que ele faz. Mas isso foi uma construção, né? Não é algo que é dele. Foi uma ponte que nós viemos construindo durante esse tempo. E assim, o meu filho, ele tá acostumado a me ver chorando. Ele tá acostumado a me ver chorando, às vezes de tristeza, às vezes de emoção, quando ele faz alguma coisa bonitinha, alguma coisa assim. Ou quando eu leio a palavra, às vezes eu me emociono muito. E assim, o que eu queria deixar com vocês hoje é assim: vocês que estão sofrendo, né, a gente esquece da grande bênção que nós temos nas nossas mãos, que são os nossos filhos. E assim, eu posso dizer para vocês com toda certeza que o tempo que eu dediquei ao meu filho nesse período de deserto foi a melhor coisa que aconteceu no meu deserto. Foi por causa do meu filho que eu comecei a ler a Bíblia. Foi por causa dele que eu conheci a Deus, né? E isso transformou a minha vida e a vida dele. E com relação a essas práticas espirituais, né, eu não passo esse peso para ele. Essa luta não é dele, mas ele me ajuda em oração pela salvação do Pai. E aí vem a pergunta, né? Mas Milena, isso não pode ser ruim para ele, né? Caso o pai nunca volte ou demore muito para voltar, isso não pode acabar prejudicando a fé dele? Eu diria que sim e que não, né? Eu diria que sim, porque as crianças, elas são seres humanos. Elas são pecadoras, elas nasceram pecadoras e elas não conhecem a Deus. Então, assim, nós também não conhecemos, né? Então, a nossa luta em oração, a nossa busca por restauração, ela abala a nossa fé também. A gente muitas vezes começa a duvidar se a gente está crendo do jeito certo, se essa mesma é a vontade de Deus. Então, de certa forma, buscar por restauração abala a nossa fé, né? Da nossa família em si. E principalmente se a gente colocar a fé na restauração, né? Porque quando a gente coloca a fé na restauração e ela não vem e ela não chega, a gente desiste porque a questão não é ter fé, gente. É ter fé em que nós temos fé. Se nós temos fé na restauração do nosso casamento, ela é completamente abalada. Se ela não volta com 3 meses, com 1 ano e meio, você começa a se questionar, você e as pessoas, né? Começam a questionar você se você não está fazendo alguma coisa errada, enfim. E aí eu diria que não, porque assim, incluir as crianças em oração, gente, é passar para elas os conceitos cristãos, né? Que Deus é soberano, que Deus é o todo-poderoso, é o invencível nas batalhas, que Ele peleja por nós, que Deus nunca perdeu uma batalha. E a nossa oração, ela nos aproxima de Deus, né? Que se nós pedimos alguma coisa, se for da vontade de Deus, Ele nos atenderá. Então, esses conceitos, eles também estão sendo passados enquanto nós oramos. Então, ao mesmo tempo que o pecado vai sempre fazer a gente duvidar,
quando a gente se aproxima de Deus, é onde a nossa fé será baseada. Então, nesse sentido, incluir as crianças fará muito bem a elas. Então, assim, orar pode deixar as crianças crescerem e se tornarem um adolescente duro e sem fé, caso o pai não volte? Pode. Mas isso também é consequência do pecado que é inerente à própria criança. Não porque você incluiu um ato cristão na vida dela, sabe? E assim, a palavra de Deus que a gente planta no coração da criança é o nosso dever. Então, assim, não nos cabe saber se o que plantamos irá frutificar, né? Isso é um papel para o Espírito Santo. O nosso dever é plantar e o Espírito regar e fazer florescer, se Ele quiser e no tempo dele. Então, assim, tudo isso é para dizer, gente, que vocês que têm filhos sigam o melhor conselho que eu recebi quando eu me separei. Foi o melhor conselho ever e o mais importante que eu recebi nesse tempo. Foi assim: invista na vida espiritual do seu filho. Foi assim que eu conheci a Deus e fiz meu filho conhecer também. Então, assim, todos os dias antes da gente dormir, a gente tem um tempo só nosso. Nós conversamos, nós brincamos, nós fazemos piada. A nossa preparação de dormir, gente, ela é muito longa. Ela é em torno de meia hora a 1 hora, todo o tempo que eu digo assim, vamos dormir. Aí começa, dá banho, troca, vai deitar. E começa todo esse processo de conversa, de deitar, de a gente falar qualquer coisa, ou só brincar. E aí, no final, a gente, quando eu vejo que já deu, né, aquele tempinho de troca, eu peço para ele ficar em silêncio. Nós temos o nosso momento de devocional, que é ler a Bíblia, que é, muitas vezes, se ele ainda não dormiu, ele conversa, ele pergunta sobre a Bíblia, alguma coisa. Ele faz umas perguntas, gente, muito engraçadas, tipo, com quantos anos Adão foi criado, né? Quando eu li Gênesis, ele perguntou isso. Com quantos anos Adão nasceu, já que ele já nasceu adulto? Aí eu disse, eita, eu acho que nem os maiores teólogos tiveram essa dúvida, e tu teve. Então, assim, é muito engraçado, às vezes, as coisas que ele puxa da palavra ou da cabeça dele. E cada dia é um dia diferente, gente. Tem dia que a gente só lê a Bíblia, tem dia que a gente só ora. E assim, tem dias que eu estou completamente exausta, sabe? Eu mal consigo abrir os meus olhos e eu não deixo de ler, porque ele mesmo me cobra. Então, assim, invistam na vida espiritual dos seus filhos, gente. Gaste tempo com eles brincando, dando-lhes amor. Pode ter certeza que o amor dos seus filhos, do jeito que vai, volta, sabe? Do jeito que você dá, você recebe. Plante, você receberá, ou verá, né, em breve, uma boa colheita, sabe? Que você fará. E assim, não se esqueça que as crianças também sentem muito a nossa separação, sabe? Muitas vezes elas não sabem lidar com a nossa separação. Então é importante elas saberem que a gente também não sabe, muitas vezes, né? E às vezes chorar com elas é melhor do que se esconder, sabe? Às vezes pedir que elas orem por nós quando nós estamos tristes é melhor do que a gente fingir que está tudo bem. E às vezes a gente sorrir com eles, mesmo nós estamos tristes, é melhor do que chorar. E aí nesse ponto os nossos filhos são bálsamo, porque muitas vezes quando a gente está passando momentos de tristezas muito profundas, a gente vem o filho e abraça, a gente vem o filho e fala uma gracinha, a gente vem o filho e dá só um sorriso, né? E para quem tem filho e é envolvido com eles, um sorriso de um filho para você, você já ganhou seu dia, já diminuiu ali a metade da sua dor. Então, assim, a minha sugestão é vivam tudo com eles, gente, não se isolem, permitam que ele veja parte de suas dores. Não estou dizendo para você se descabelar na frente das crianças, mas em alguns momentos permita que ele veja que você está sofrendo, sabe? E eles aprenderão que quando eles crescerem, eles podem ficar tristes. Ou enquanto eles ainda são crianças, eles podem ficar tristes. E eles podem viver
mesmo ficando tristes, mesmo estando tristes. E ter a esperança que a tristeza muitas vezes pode durar só uma noite, né? Às vezes essa noite não significa que ela é literal, apenas aquele tempinho ali de 12 horas, mas uma noite pode durar alguns dias, pode durar alguns meses, mas a alegria vem de manhã. Ou seja, períodos de tristeza não são para sempre. Logo depois da tristeza vem a alegria. Isso a gente pode passar para eles, que a gente vive as duas coisas, às vezes ao mesmo tempo. Às vezes a gente pode estar triste por causa da nossa situação e a gente pode estar feliz por vários outros motivos. Porque nós nos demos bem no nosso trabalho, porque nós temos a nossa família, porque nós somos gratos a Deus pela nossa casa, pela nossa alimentação, porque nós temos onde morar, porque nós temos o que vestir. E é isso, gente. O meu filho, ele é um grande bálsamo para minha tristeza, sabe? Nenhuma outra tristeza, por ter meus filhos, no caso, ter que deixar ele ir com o pai sem mim, ter que deixar ele para casa do pai junto com outra mulher, ter que deixar ele ir com o pai, com viagens com outra mulher, ou sozinho, ou sem mim, né? Ter o contato com o cônjuge nesse tempo de separação. Nada disso, gente. Apesar de ser muito doloroso, mas se compara com a bênção de tê-los conosco, sabe? Então é isso, dar e receber amor, gente, é criar um vínculo eterno. O amor que a gente dá para os nossos filhos, ele perdurará para a eternidade, porque é o único dom que não acaba com a morte, é o amor. E assim, uma coisa que eu aprendi com a Erin, para quem não sabe quem é a Erin, ela é a escritora dos livros Como Deus Pode e Vai Restaurar o Seu Casamento e Uma Mulher Sábia. Ela falou em um dos vídeos dela, que eu nunca me esqueci, que foi isso. Gente, nós estamos criando memórias, sabe? Que esse tempo seja lembrado como o melhor tempo da vida dos nossos filhos. E assim, algo que me impactou e que eu me esforço para ter é que que o meu filho diga a mesma coisa que os filhos da Erin disseram para ela. Esse é e foi o melhor tempo da vida deles. É isso, gente. Fiquem com Deus.